Olá pessoal, estamos aqui com a nossa quinta aula, Biologia, Aprenda Biologia Cantando, baseado no CD, produção do Fernando Anjo, onde faço paródias com letras de biologia para facilitar o seu entendimento. Hoje o assunto é embriologia, sobre a música de Luiz Gonzaga, Asa Branca, grande clássico popular brasileiro. Eu já começo invertendo um pouco o processo. Eu vou dar a explicação porque a música tem uma introdução e na introdução eu falo um pouco ali dos processos anteriores à embriologia, ao desenvolvimento do embrião, né? E faço com uma linguagem coloquial. O que quer dizer isso? Uma linguagem simples, interiorana, né? Típica do Nordeste de 60, 70 anos atrás, quando essa música foi feita, a música e a letra. E eu, na paródia, também utilizo desse recurso de uma linguagem coloquial. Peço licença para usar, para ficar mais fiel à música original. Muito bem, eu começo lá falando sobre a tuba uterina, antigamente chamada de trompa de Falópio, né? Onde ocorre a ovulação e a fecundação. Então imaginem que aqui o meu corpo, fosse o útero, e os meus braços, as tubas uterinas. Aqui representa um ovário com um folículo, uma protuberância onde está o óvulo. Na realidade é um ovócito secundário. Lá na citologia a gente estudou isso com maior profundidade. Eu vou pedir licença aqui para utilizar o termo óvulo, tá certo? Então ele está lá no folículo, abraçado pela terminação de uma tuba uterina. São as duas aqui, direita e esquerda. A ovulação ocorreu aqui, então o folículo se rompe e o óvulo, ovócito secundário, penetra. Vamos imaginar aqui um tubo oco, né? Rico internamente, com cílios que vão levar esse óvulo em direção ao útero. Muito bem. Aqui vamos representar um espermatozoide, fone de ouvido, um espermatozoide, né? A ejaculação, vagina, os espermatozoides vêm, levados por fluidos e movimentos uterinos, para a tuba esquerda, para a tuba direita, né? E vai encontrar com, agora vamos utilizar essa massa para representar o óvulo, certo? Então o óvulo está sendo levado aqui, tá certo? E o espermatozoide vem, inclusive com seus movimentos também flagelares, ao encontro do óvulo. Aí vai ocorrer a fecundação, o encontro do óvulo com o espermatozoide. Alguns fenômenos que não nos cabe aqui falar irão ocorrer, e é isso que eu começo a explicar lá na introdução. Muito bem, eu digo lá que a menstruação é quando você está de chico, né? Chico é um termo antigo, utilizado muito no interior também para apelidar, né, a menstruação. A gente vai diferenciar também o termo feto de embrião. Nós, na realidade, vamos estudar o embrião e falo ainda sobre métodos anticoncepcionais. Eu falo da camisinha também no interior, antigamente chamada de bexiga, né? O termo certo é côndom. Mas métodos anticoncepcionais e doenças sexualmente transmissíveis, né? Que são evitadas com a utilização do côndom, da camisinha, da bexiga, também é citado de uma forma de brincadeira, né? Bom, aí vem o Fernando Anjo imitando o nosso grande Luiz Gonzaga, que faleceu já há algumas décadas e deixou essa preciosidade, dentre outras. Então vamos ouvir Asa Branca com a letra, com os toques, né, de embriologia. Oi, comadre, tá embuchada,
tá num estado interessante, então eu vou explicar direitinho o que se sucede com o ser, desde a hora do bem bom até a formação do embrião. O negócio começa lá para as bandas das tubuterinas, descrita pelo compadre Falópio, cerca de 14 dias antes da próxima menstruação. Sabe não? Quando você fica de chico, mulher, e termina quando os órgãos do seu filho começam a formar. Aí, comadre, ele vai só crescer e passa a se chamar feto. Ai, não é um nome bonitinho pra você colocar nele? Feto? Explica aí, Gonzagão. Quando se encontra os gametas, ocorre a fecundação. Então se agora pela mitose vai suceder a segmentação. Então se agora pela mitose vai suceder a segmentação. Entre a formação da mórula não ocorre a cavitação. Isso acontece quando a blástula agarra no útero na anidação. Isso acontece quando a blástula agarra no útero na anidação. Chora, sanfona! Agora, se você não quer que isso aconteça com você, aí, minha filha, você tem que usar aquelas bexigas que o povo da cidade chama de camisinha. Aliás, você não, né? O compadre. Além de evitar esse estado interessante, ela protege vocês das doenças venéreas. Mas essa é uma outra história. Agora que os folhetos surgem na gastrulação, depois o ecto forma os leucos e o mesoderma o coração. Depois o ecto forma os leucos e o mesoderma o coração. É isso aí, professor Guerra, caba da peste. Eita, bichimbão. Entendeu? Ou quer que explica de novo? Legal, né? Quando se encontram os gametas, ocorre a fecundação. Fenômeno já falado aqui do texto distal da tuba uterina, encontro do óvulo secundário com o espermatozoide. Então agora, pela mitose, vai suceder a segmentação. Então o que vai acontecer? O zigoto agora, o óvulo já fecundado, né, vai sofrer mitose. Tema também estudado na citologia. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Nós vamos ter duas células, cada uma com a metade do tamanho da célula anterior, né? Cada célula dessa é chamada de blastômero, tá certo? Isso está acontecendo aqui na tuba. Continua a mitose, essa célula aqui se divide em duas, essa célula aqui também se divide em duas. Agora nós temos 4 blastômeros. Cada uma dessas 4 células sofre uma nova divisão mitótica. Nós teremos 8 células, né? Essa estrutura aqui agora, 16 blastômeros, 16 células, ela lembra uma amora. A minha não está parecendo muito mais uma mexerica, mas aparece uma amora, aquela frutinha cheia de gominhos, né? Aqui são as células, os blastômeros. Essa mórula está chegando aqui no útero, e chegando no útero ela vai absorver líquidos, né? Fluidos uterinos, e vai formar uma cavidade lá no interior dessa mórula, né? Então, aqui eu quero fazer 2 observações de gemialidade, né? Os gêmeos idênticos são formados quando o óvulo aqui, num desses momentos, ele vai, essa célula, ela pode se dividir em 2
e cada uma dessas duas vai continuar como se nada tivesse acontecendo, independentes, e vão formar gêmeos idênticos, né? Já se lá antes, na ovulação, ao invés de um ovócito, um óvulo, serem formados 2 ou mais, então cada um desses óvulos vão ser fecundados por espermatozoides diferentes e aí vão formar os gêmeos bivitelinos, né? Os gêmeos fraternos, aqueles que são diferentes. Bom, voltando aqui, até a formação da mórula não ocorre a cavitação. Isso acontece quando a blástula garra no útero na anidação. Vamos traduzir isso aqui. Então, nós temos lá a mórula chegou no útero, absorveu o líquido e vai formar, eu vou parti-la aqui ao meio, abrir para a gente ver lá dentro. Então, a mórula absorveu fluidos, formou uma cavidade que a gente chama de blástula, né? A blástula tem essa blastocele, essa cavidade, e a blastoderme. Muito bem, ela se fixou lá no útero. Aqui vai começar o desenvolvimento embrionário, né? Porque existe um método anticoncepcional que evita essa fixação, a nidação, né? Ela não é abortiva, porque aborto agora é considerado a partir da nidação, da fixação do embrião no endométrio, na parede interna lá do útero. Imagine eu com uma cavidade aqui, né? Lá internamente. Então, ocorreu a nidação. A palavra nidação, se você for olhar no dicionário, quer dizer botar o ovo no ninho, né? Botar ovo. Nós, mamíferos, as mulheres não botam ovo, elas botam o óvulo no ninho. O ninho é o endométrio. O endométrio é como se fosse aquela camada interna do ninho, fofinha, né? Que os pássaros às vezes preparam e não ocorre a reprodução da fêmea, então ela vai e limpa ali aquela parte mais fofinha, superior ali do ninho, né? Então as fêmeas de mamíferos, né, inclusive as mulheres, fazem isso. No caso das mulheres, menstrual, né, mais ou menos todo mês, elas não tendo a fecundação, não colocando botando o ovo, né, no caso aqui, ocorrendo a fixação da blástula, né, mórula para a blástula, no endométrio, no ninho, a nidação. Então depois essa parte interna vai sair 14 dias depois da ovulação e vai constituir a menstruação. Então a menstruação nada mais é do que a limpeza dessa parte interna do útero todo mês, quando não ocorre a fecundação. Muito bem, aqui na blástula existem vários tipos de blastulação, dependendo do grupo animal, né? Nos mamíferos, aqui vai formar uma outra cavidade aqui em cima, depois vai formar o cordão umbilical, né? A gente não tem o desenvolvimento dos anexos embrionários, âmnion, córeo, alantoide, saco vitelínico. Então, gente, olha só, aqui vai ocorrer a formação do embrião, nesse disco aqui, né? Imagine aqui um disco, né? Aqui vai formar agora os folhetos embrionários, né? Os folhetos embrionários, via de regra, esse fenômeno da formação dos folhetos embrionários é chamado de gastrulação, né? O que vai ocorrer aqui? A formação de camadas de células, né? O ectoderma externo, o endoderma interno e posteriormente o meso a meso, né? Pizza meio a meio, a camada média, a camada interior entre o ectoderma e o mesoderma. O endoderma vai formar endotélios, epitélios internos lá de vários órgãos do nosso corpo, e o ectoderma vai formar, eu digo lá na música, né? Depois o ecto forma os nervos, né? Eu falo, depois o ectoderma forma os nervos. Então aqui é um outro estudo que vocês deverão fazer, né? Do destino dos folhetos embrionários. Então o ectoderma vai formar
o sistema nervoso, eu brinco lá, chamo de o ectoformar nervo, até para ocorrer uma rima, né? Mas o ectoderma vai formar o sistema nervoso, além de uma camada da pele, essa camada mais externa, de seus anexos, né? Pelos, unha, glândulas sudoríparas, sebáceas e até mamárias, é formada junto, né? Olha que curioso, essa parte externa da pele, a epiderme, é formada tem a mesma origem, o ectoderma, que o nosso sistema nervoso central. E é interessante isso, né? Porque realmente o nosso sistema nervoso central é intimamente ligado às terminações nervosas, visão, audição, gustação, né? Olfato, tato, tudo isso está intimamente ligado a trazer informações do meio ambiente para o nosso sistema nervoso. Eu falo aqui que o mesoderma vai formar o coração. Então, os outros músculos também, né? Os músculos lisos, a musculatura do nosso corpo, ela é originada a partir daquele folheto médio lá que é o mesoderma. Ossos e cartilagem, né? Que a gente chama lá dos tecidos conjuntivos, né? Então, osso, cartilagem, hematocitopoiético, aquele que fica dentro da medula óssea, que vai formar as principais, a maioria das células ósseas. Aí nós estamos por volta da 8ª semana, né, de gravidez, desde a fecundação, e a embriologia termina. Tá? Estão formando os órgãos, a organogênese, e aí esses órgãos vão se desenvolver, vão amadurecer a partir da 8ª semana, né? O embriãozinho está todo formado lá, todo o início de tudo já está prontinho e só vai amadurecer, desenvolver, crescer nas semanas seguintes, até lá, 38, 38ª, 40ª semana de gravidez, vai ocorrer o nascimento da criança, o parto, né? E também aí começa a ser a outra história. Você vai ouvir essa música, você vai guardar e na hora de responder uma questão, certamente vai ajudar você, junto com a extrapolação, você vai estudar, dependendo da sua área, se for a área biomédica, obviamente, você vai ter que se aprofundar bem mais, estudar cada folheto embrionário, né, a formação da notocorda, enfim, né, do sistema nervoso, você vai aprofundar naturalmente, mas as questões básicas de embriologia podem ser ajudadas com essa paródia. Boa sorte para vocês e até a próxima aula. Muito obrigado. Não se esqueçam, gostou? Likeou. Se não gostou? Like também, pô. Só apertar aí. Colega está precisando, colega só está estudando, compartilha lá, tá certo? E faz um comentário. Na última aula, a aula sobre ecologia, eu dei a dica lá, se você quiser receber o CD em casa, tá bom? Escute a nossa última aula lá, que eu envio o CD para você. É melhor ainda, você ouve aqui, mas você tem o CD em casa e pode estudar melhor. Combinado? Muito obrigado, um abraço, até a próxima. E agora, para terminar, vamos ao karaokê.